Amém. Eita. Amém. Vamos retornar do ponto onde nós paramos, Números capítulo 11. Que o Eterno esteja conosco, seja conosco e nos conduza até o final desse Shabat. Que a misericórdia do Eterno reine sobre nós. Pela manhã nós estávamos falando que quando o povo começou a usar do mecanismo de ruptura com o pacto, que é quando o povo começa a usar a língua contra Adonai, contra os seus feitos, contra o seu modelo de condução do homem em deserto, nós fomos a Números capítulo 11. Eu queria que vocês voltassem a Números 11, para depois nós irmos a Números capítulo 13, que faltou uma questão de eu falar aqui com vocês, que eu gostaria que vocês prestassem atenção aqui num detalhe. Bom que começando 2h30 não tem pressa para acabar, né? Que coisa, né? Coisa boa, né? Poder falar sem pressa, né? Ulisses que gosta. Não, Ulisses. Por causa do horário do sono, né, Leomar? Vamos lá, todos abriram Números capítulo 11, por favor. Nós lemos do verso 1 ao 3 de Números capítulo 11 na outra tradução. E eu gostaria de descer aqui com vocês no verso 5, no verso 4, para dar um contexto melhor, para vocês entenderem o que é a não penetração do pacto. Porque a gente fala assim, tem que penetrar o pacto, tem que penetrar o pacto. A gente precisa informar que a penetração do pacto não é um ato sobrenatural. A construção desta adesão ao mandamento nada mais é do que o rigor que cada um impõe sobre si de cumprir cada um dos mandamentos. Porque se eu me submeto ao rito, eu estou, Ulisses, dentro do pacto. Mas se eu não aplico aquilo que me levou a consumar o pacto, é o mesmo de eu não estar dentro do pacto. Isso é simples de entender. Nós vamos ver aqui, com esse exemplo de Números 11. O texto diz: o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo de outro alimento, e os filhos de Israel tornaram a chorar, dizendo: quem nos dará carne para comer? Aqui nós estamos em que dia do ano? Nós estamos entre o dia 23 de Sivan, de Iar, e o dia 6 de Sivan. Ou seja, nós estamos no período mais ou menos próximo de Shavuot. Eu não consigo precisar a data, mas é muito próximo, tá certo? Por quê? O capítulo 10, verso 11, diz que era o 20º dia do segundo mês. E aqui nós vamos ver uma referência direta a um fato que nos coloca muito próximos da data de Shavuot, que é onde foi outorgado o pacto. Olha o que o texto vai dizer. Quem nos dará carne para comer? Ora, eles já estavam há exatamente 1 ano comendo o quê? Maná. Maná. Oi? Hã? Ah, ok. Eu achei que alguém tinha feito uma pergunta. Perdão. Então nós estamos há 1 ano falando de um povo que consumou um pacto com Adonai e fez o quê? Aprendeu a comer maná. Aí agora, 1 ano depois, começa. Quem nos dará carne? Quando nós olhamos isso aqui, o texto continua dizendo assim, ó: lembramo-nos dos peixes no Egito que comíamos de graça, porque o Nilo dava peixe de graça, dos pepinos e dos melões, dos alhos silvestres e das cebolas e dos alhos. Mas agora estamos defiando e nenhuma coisa vemos senão esse maná. Esse maná, numa tradução um pouquinho mais fiel ao que o texto quer dizer, é algo assim nefasto, algo nojento, algo embuchado, porque já é desprezível de comer.
Só que o interessante é que o texto diz assim, ó, lembramo-nos, verso 5, dos peixes no Egito que comíamos de graça. A expressão comer de graça aqui não é 0800, não. A expressão aqui em Torá é comíamos sem Torá, livres de Torá. Entende que o problema todo não era a qualidade do alimento, o tipo de alimento, mas submeter o alimento ao rito de Torá, limites. Pastora, cadê o microfone da senhora? O problema aqui era regido pelos limites que a Torá impõe em todos os aspectos alimentares, na comida física e na comida espiritual. Pois não. Vê se voltou, pastor. Vai voltar? A Torá não diz que Israel estava morrendo de fome no deserto. Nenhum momento. Então não justifica isso. Que estão desnutridos. Não diz, a Torá não diz nenhum momento. O problema todo era o ajuste alimentar proposto para um período de austeridade no deserto. Entenderam qual é a questão? O problema todo era o ajuste alimentar feito naquele momento para um período de austeridade no deserto. Porque eles tinham a promessa de adentrar uma terra que tinha o quê? Manava leite, mel, farturas e farturas. Mas o período de deserto requeria deles uma condição ajustada, igual à refeição que nós temos em Peça na casa. O nosso período é de ganhar, eu não vou usar a palavra marmitinha para não tomar uma guarda-chuvada na cabeça, mas uma refeição condicionada de forma adequada, proporcional e igual entre as pessoas que nós comemos em Peça. Vocês lembram como era antes? As pratadas e os desperdícios. Nós estamos em deserto, não estamos na terra prometida, a comida foi ajustada, alguns foram embora porque não gostaram disso, e hoje nós nos adequamos a todo o processo que nós temos que viver. Achei interessante que na última sexta-feira de manhã, nós estávamos na mesa do café ali conversando um pouco, chegou uma colaboradora da casa aqui, e aí ela foi pegar o pão para comer, falou assim, eu vou lá pegar a manteiga. A pastora Sandra chamou ela assim, falou assim, vem cá minha filha. A manteiga é para os beneficiários, para produzir aquilo que eles comem no dia a dia, dividido para todos. Aqui na casa come margarina por causa do custo. Eu achei aquilo fantástico. Não é usuragem, não é nenhum tipo de privação, porque a mesma norma para o funcionário é a norma de nós da casa. Nós comemos a margarina que é colocada ali. Então, isso daí chama-se austeridade de deserto. Então, o que eles estavam revoltados aqui é que eles queriam comer sem Torá, livres de Torá. Comer livre de Torá não está falando comer carne de porco, não é necessariamente isso, mas é de um ajuste que a Torá faz por momentos da vida do indivíduo. Daniel, no cativeiro babilônico, só comeu o quê? Legumes e verduras. Ele se adaptou a um período de cativeiro. Ora, por que é que nós estamos aqui falando disso? Porque a adaptação que a casa, do ponto de vista individual, está sendo chamada por Adonai a atenção para se ajustar, é para que nós olhemos a Torá e nos submetamos a ela, porque o período que vivemos é um período de penetração num pacto que sem o ajuste não entra. Não entra. Se eu não disciplino a minha boca no falar e no comer, esquece que não entra no pacto. Israel peca com a boca, falando e pedindo para comer o que não devia comer naquele momento. É impossível você, numa relação com Elohim, estar aqui de segunda a sexta-feira produzindo refeição para uma comunidade carente da cidade que vem aqui e no domingo comer uma picanha aqui depois que chega do presídio. Não tem problema de comer picanha. Não é pecado se você na sua casa consegue comprar um pedaço de picanha nos dias atuais. Mas quando você olha o ajuste que a casa teve e você quer que ela seja enviesada, porque eu sirvo para o povo uma coisa e como outra, esquece que não tem penetração numa aliança perene com Adonai. Só que como instituição, só um instantinho, pastora, me perdoa, é muito mais simples ajustar. Agora, eu e você admitirmos isso para o nosso cotidiano, aí é bem mais difícil.
Pastora, fala aqui, fala nesse aqui. O mais difícil ainda, gente, é ajustar uma cidade. Olha só, vem um interno, vocês sabem que nós trabalhamos com os internos lá na cozinha. Veio um interno, ele estava aqui na casa trabalhando, e eu pedi aquele dia que ele fosse lá para a cozinha, porque nós precisávamos de um para servir, na hora do empratar a refeição, precisava de um para servir o feijão. Ele estava servindo feijão, quando ele viu, quando a refeição chega na área dos legumes, dos crus, do legume cru, que é a exigência do nutricionista. Um legume cozido e outro legume cru. Na hora que estava na casa, ele disse, papai, não põe na minha não. Não põe não que eu não como. Eu vou jogar isso tudo fora. Eu olhei para ele, eu estava na frente dele, servindo outra coisa. Falei, meu filho, tenha paciência, que chegará e coma o que está colocando para você, porque tem momentos na vida que nós somos assim, feitos assim, obrigados a comer assim, pelos médicos, porque estamos com a doença grave, o médico vai te limitar. Ele, não, mas eu não como não, grosseiramente. Devolvemos o rapaz para cá. Eles começaram a ficar aqui com medo dele, porque aqui ele disse, quero o telefone, vou ligar para minha casa para me mandar a minha refeição de casa, carne. Aí a Vanessa imediatamente foi lá e mandou devolvê-lo, ajustá-lo, porque aqui ele não poderia ficar. Primeiro, ele não pode pedir refeição de casa. Ele está sobre sujeição da Sejus. Então, ele vai me fazer um negócio desse e nós vamos autorizar. Aí vocês veem que nós estamos ajustando a alimentação com a cidade, Léo. Com a cidade. Se não começar em mim, eu não vou conquistar isso nunca. Aproveitando essa colocação, quando nós estamos falando de um problema que houve aqui em Israel, capítulo 11 do livro do Números, Bamidbar, olha o que acontece com o líder desse processo, Moisés. Vai lá no verso 13 para a gente poder entender aonde que o Eterno ele vai dando oportunidades de penetração ciclo após ciclo. O verso 13 diz, o verso 12, para ficar melhor, concebi eu porventura todo este povo, gerei-o eu para que dissesse, leva-o em teus braços, como a ama leva a criança no colo, a terra que juraste a seus pais? De onde teria eu carne para dar a todo este povo? Contra mim choram dizendo, dá-nos carne a comer. Eu sozinho não posso levar a todo este povo. É muito pesado para mim. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado graça aos teus olhos, e não me deixes ver a minha própria ruína. Disse o Eterno a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e oficiais do povo. Tu os trarás à tenda da congregação, onde permanecerão contigo. Eu descerei e ali falarei contigo. Tirarei do espírito que está sobre ti e o porei sobre eles. Eles te ajudarão a levar o fardo do povo para que tu não o leves sozinho. 1 ano depois, isso aqui nós estamos ao redor do período de Shavuot pela contagem bíblica, ocorre a primeira ação apostólica descrita na Bíblia Sagrada. O espírito que estava sobre Moisés, parte dele se dividiu para ocupar a alma de 70 anciãos. 70 palmeiras plantadas às águas junto aos 12 olhos de água. 1 ano depois, 70 anciãos penetraram o pacto. Estavam dispostos a descer ao ajuste de Adonai. O pacto pelo sopro. E eles penetram essa aliança com Elohim, se sujeitando ao que em parte Moisés se sujeitou para que o povo continuasse a ter vida, 1 ano depois. É o único relato que a gente consegue fazer de alguém que estava no Êxodo 19
E que um ano depois há comprovadamente, uma penetração no pacto, um ajuste, uma sujeição, uma absorção. É isso. Isso é penetrar o pacto. Notem aqui. Agora avança a página no capítulo 13, por favor, que eu prometi a vocês. Verso 25, vamos avançar ao 14, verso 12. Ao cabo de 40 dias, ou seja, 9 de Ave, voltaram de espiar a terra. Acharam e vieram a Moisés e Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhe conta a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes o fruto da terra. A terra era comprovadamente frutífera ou não era? Sim, eles trazem aqui, ó aqui o exemplo aqui, ó. Isso aqui é quase um folclore em Israel, ó, de tanto que você vê isso espalhado em decoração em Israel. Tudo tem desenho dos espias lá, ó. A terra então está provada. Relataram a Moisés e disseram. A palavra relataram usada aqui é a palavra relataram que nós vimos no dia, na parte anterior, de dizendo assim: não se una ao falatório, não se una à fama, não se una a todos aqueles sinônimos da palavra que nós usamos. A palavra no hebraico era... Peraí. Cadê aqui? Anotei aqui. Onde é que eu anotei a palavra aqui, gente? Espera aí. Nassá. Achei aqui. A palavra em termos hebraicos aqui é shemá, audiência, relatório, falatório, fama ou boato. Ok? Relataram. Então vocês vejam que na própria indução do texto, na sua gramática, já diz que é um relato enviesado. Olha só. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra que nos enviaste. Verdadeiramente, mana leite e mel, este é o fruto dela. Ele fez alguma afirmativa fora de um contexto verdadeiro? Não. O povo, porém, aqui a malícia do servo que nós falamos, o povo, porém. Então você primeiro conta uma verdade, mas você depois precisa se sobressair com benefício próprio dela. Aqui, o povo, porém, que habita nessa terra é poderoso, e as cidades muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam a terra do Neguebe. Os heteus e jebuseus e os amorreus habitam na montanha. Os cananeus habitam ao pé do mar e pelo ribeiro do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: Eia, subamos e possuamos a terra, porque certamente prevaleceremos contra ela. Porém os homens que com ele tinham subido disseram: não poderemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. E passamos a espiar a terra, e diante dos filhos de Israel infamaram a terra que haviam espiado, dizendo: a terra pelo meio da qual passamos a espiar é terra que devora seus moradores. Todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali os gigantes, os filhos de Anak, são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. 12 foram, 10 conseguiram inflamar uma congregação inteira. Resultado, 40 anos de punição no deserto, todos mortos, por exceção de Josué e Calebe. 10 línguas conseguiram contaminar uma congregação inteira e fizeram 10 pessoas serem ícones da malícia do servo. Todos ali sucumbiram a 10 línguas que abriram a boca
para infamar contra Adonai e contra a promessa dele. Mas no início disseram: a terra é boa, ela é frutífera, ela mana leite e mel. Privado da segurança oferecida pelo Egito, e ainda sem encontrar a terra prometida, o povo vai errar dividido entre dois mundos. Guardem isso. O povo vai errar dividido entre dois mundos, que hoje, se nós formos trazer para uma realidade prática, é o mundo onde nós temos a adesão aos mandamentos e o mundo onde nós temos a ideia de uma adesão, simbolizado pelo que as religiões nos ensinam. Não é a guerra entre o bem e o mal, não é a guerra entre a verdade e a mentira, é uma guerra interior entre a adesão e a falsa ideia de adesão estimulada e ensinada pelas religiões. Tá? Sua segurança e a minha segurança precisa residir em Adonai e deverá contar apenas com ele para beber e comer. E em contrapartida, a falsa ideia de adesão, cultuada pelas religiões, cria uma espécie de plano B, caso as coisas não transcorram como esperado. É o padrão de Ló. Não sei se vocês já ouviram falar, lá nos anos 80, houve uma seita criada a partir de uma congregação, se eu não me engano, presbiteriana, que mundialmente ficou conhecida pelo seu líder chamado Jim Jones. Alguém já ouviu a história deles? Jim Jones começou a proclamar, se eu não me engano, ele era de uma linhagem presbiteriana de ensino, se eu não me engano, algo do tipo. Ele começa a conclamar o povo porque ele tinha descoberto o momento em que o Messias voltaria, data, hora e local. E ele reúne uma comunidade com ele. Centenas de pessoas vão, acho que era uma ilha, se eu não me engano, onde eles se reúnem no dia e na hora, conforme a profecia dada a ele. O problema é que ele tinha um plano B. Se não acontecesse conforme o esperado, nós iríamos de encontro ao Messias. E foram dados, me parece que, substâncias que levaram inúmeras pessoas a um suicídio coletivo em prol de uma ideia ou uma falsa ideia de adesão. Ah, Leonardo, mas isso é muito extremo. Não é. A humanidade hoje, guardem uma coisa, porque eu sou envolvido com a medicina desde 2001, desculpa. Então já se faz um tempinho, né, Ulisses, que eu estou imergido na vida da medicina. Toda vez que ocorre a determinação maciça de um comportamento numa população que leva a definir aquilo por diagnóstico para ser mundialmente aplicado, é sinal de uma sequela permanente que a falta de Torá já provocou nas gerações. Torá já provocou nas gerações. Os médicos se limitam a fazer o diagnóstico. Eles definem o padrão, o comportamento, e aí eles começam a ver aquilo de forma recorrente e cria-se um nicho de pessoas que se enquadram naquilo, ganha-se um diagnóstico. O mundo hoje está caminhando velozmente nesse aspecto. Não estou dizendo que o problema não existe, eu estou tocando no ponto, na raiz do problema, de onde ele vem. É a falta de Torá passando nas gerações de forma mais grave. Ah, Leonardo, mas você quer dizer para mim que Torá era ensinada no mundo da forma como hoje consegue-se? Sim. Prestem atenção nisso. Quem tem aqui mais de 60 anos, levanta a mão. Levanta a mão, quem tem mais de 60 anos aqui. Quem de vocês aqui, criados em catolicismo, espiritismo, protestantismo ou ausência de ismos, não sabia que tinha que dar bom dia para o pai, chamar ele de senhor e ela de senhora quando acorda de manhã? O senhor está bem, papai? A senhora... Era assim ou não era que os antigos criavam os filhos? Hoje é como? Prefiro não falar. Aí eu pergunto a vocês,
o fato de não ter sido descrito numa apostila pedagógica que isto é Torá, respeitar pai e mãe, quer dizer que o fato impede de nós interpretarmos isso como cumprimento de Torá? Respeito a pai e mãe, cumprido em qualquer religião que você tenha sido criado. Se isso você fez com o temor que as Escrituras exigem de um filho para com o pai e para com a mãe, você cumpriu Torá naquela época, sem saber que o nome disso era Torá e que isso tinha essa relevância toda. Qual é o resultado disso? Filhos e filhas com preceitos de Torá, cometendo os seus erros e os seus pecados, mas tinham preceitos de Torá regindo a vida. Hoje isso é raro, do raro, do raro, do raro. Porque isso se propagou nas gerações de uma maneira que criou-se uma doença. Só que o problema aqui que nós estamos falando não é dos que perderam o vínculo com Torá, são os que têm Torá e não conseguem aderir a ela em cumprimento aos seus mandamentos. A malícia do servo. O incêndio de Números capítulo 11 foi feito a quem? Aos servos da periferia do arraial, não foram os inimigos de Israel. Isso tem nome. Isso tem nome. Dia 17 de janeiro de 2026, serviço da Torá aqui na casa. Pêssar. Eu contarei com mais detalhes para vocês até lá. Nem mais nem menos. Não vos divorcieis de mim. Esse é Adonai falando aqui em público, hein? Em público isso aqui, ó. Eu sou Adonai. Tome nas vossas mãos firmeza, estabilidade. Não se compare às pessoas do mundo, mas viva na brecha por elas, porque vocês entenderão e contarão tudo isso. Vocês vão entender onde eu quero chegar. 13 de Shevat, 31 de janeiro, no dia do Shabbat Shirah, lançamento do álbum Hallelujah, Saudade e Agradecimento do Coral. Confiai em Adonai. Não permaneça do jeito que você está, porque senão você só me traz tristeza ao coração. Essa é a lei do mundo e do Egito. Em nome de Adonai, se levante e cante. Estenda as tuas mãos para Adonai. Clame com alegria. De longe ele abençoará um povo desanimado. O problema é que de longe ele abençoará o povo desanimado. Ele não estava presente, ele estava de longe abençoando, por causa da nossa postura. Presta atenção. O nome desse transtorno de você crer numa coisa, mas não consegue executá-la em sua vida, você tem a noção de que aquilo ali é o caminho de Adonai, que aquilo ali é Torá, mas você não consegue aderir. Hoje, e não é tão novo isso, os cientistas descrevem como dissonância cognitiva. É um desconforto psicológico causado por crenças, valores ou comportamentos. Torá, crença, valores, comportamento. Contraditórios. O conceito de dissonância cognitiva remete à necessidade do indivíduo de procurar coerência em suas cognições, conhecimentos, opiniões ou crenças. A dissonância ocorre quando existe uma incoerência entre as atitudes e o comportamento que acreditam ser certos e o que realmente é praticado. Exemplo: fumar dá câncer, fumar mata, fumar faz mal, mas eu continuo fumando, porque eu sou ansioso. Não propagarás palavras falsas em meio ao teu povo. Usamos uma expressão até um pouquinho mais dura mais cedo, né? Deixa eu ler aqui, como é que foi? Cadê aqui que eu li? Deixa eu me achar. Espera aí. Que eu li a tradução do capítulo 21. Tanta folha, que misericórdia. Acho que está na folha 4 aqui, peraí. Aqui, ó. Está aqui.
Não, gente. Espera aí que eu anotei a tradução. Isso, não propagarás rumor vão. Isso, um rumor vão. Não, isso. Isso. Essa teoria explica que o incômodo motiva o indivíduo a reduzir a inconsistência, alterando comportamentos ou justificando ações para retomar a harmonia interna. O conflito interno ocorre quando um pensamento não condiz com a realidade ou com a atitude. A Torá diz: não mentirás, não dirás falso testemunho. Mas eu digo falso testemunho subsidiando uma justificativa para dizer o falso testemunho. Ulisses me perguntou: foi você que pegou a chave do meu carro? Eu digo: não, Ulisses, não fui eu, mas fui eu. Eu não quis pegar, Ulisses, para não ficar mal com você. Na minha concepção, isso é uma justificativa que não é pecado, quando eu sei que a Torá diz que isso é pecado. O que Israel estava fazendo ali no pacto do Sinai, capítulo 19 do Êxodo? Estava fazendo um pacto onde dizia leis, normas e julgamentos. Mas você relativiza tudo o que foi dito e reinterpreta para que a dissonância na tua cabeça ela seja menos incômoda. Exemplos: fumar sabendo que faz mal, realizar uma compra desnecessária após se comprometer a economizar, manter crenças políticas mesmo diante de evidências contrárias, trabalhar em Shabat quando tem que ser guardado o dia do Shabat. Dissonância. Não estou aqui entrando nas exceções de pessoas que são obrigadas a trabalhar. Estou falando do servo, que sabe que não se trabalha em Shabat, que não se trabalha em Pessah, Sukkot e Shavuot, mas encontra uma justificativa para fazê-lo. Isso chama-se dissonância cognitiva. Uma crise silenciosa mundial, que você usa a falsa justificativa, o falso testemunho para dar a você conforto na inquietude que está dentro de você, porque isso é problema de servo, não é problema de ímpio. Ímpio não conhece Torá. Falso testemunho, você tira da equação de santidade mandamentos que te incomodam. Quer ver um exemplo? Eu anotei aqui. Está anotado de caneta aqui, porque eu fui lembrar disso agora há pouco. Aqui, ó, está anotado aqui, ó. Levítico capítulo 18, verso 3. Abre lá, por gentileza. Levítico 18, verso 3. Vamos falar aberto aqui o negócio. Porque senão fica assim, esse negócio de penetrar o pacto, eu não entendo, isso é profundo demais. Não imitareis os costumes do Egito. Isso aqui é para Shakedoshim, código de santidade segundo os rabis, tá bom? Não sou eu que estou falando. Não, diga assim, ele escreve o 18, o 19 e os rabis outorgam a isso o código de santidade da Torá. Então vamos lá. Não imitareis os costumes do Egito, onde habitaste, nem os da terra de Canaã para o qual vos conduzo, nem andareis segundo os seus estatutos. Tem uma norma. Olha para o Egito e faz diferente, hein? Faz igual a Torá está mandando. Tá bom. Vira o capítulo 19 aí. Mas abre aqui o 19, a gente tem que ir para termos práticos, Leomar. Senão eles nos acusam depois de sermos filosóficos e profundos demais para dizer que não entendeu. Não é, porque jogaram isso na minha cara. Então assim, vou rasgar o verbo logo então. Pronto. O problema é esse, a gente vai direto ao cerne do problema. Capítulo 19 do Levítico, versículo 27. Não cortareis o cabelo em redondo, nem danificareis a ponta da barba. Cortar o cabelo em redondo nada mais é do que
uma prática cananeia de cultos pagãos que os cananeus tinham, onde o corte de cabelo e a barba tinha vínculo sacerdotal do indivíduo lá dentro. Então significa que você não pode cortar o cabelo em redondo? Não. No tempo dos cananeus, onde eles faziam isso, isso era profanação da Torá de Elohim. Hoje, se você for na Jamaica e olhar um cabelo rastafari daquele tamanho e fizer igual, é descumprimento do capítulo 19, versículo 27. Porque hoje lá se faz para um Deus chamado Jah, que é de uma comunidade judaica que criou a tribo de Jah na Jamaica, que cultua um Deus, que é o Deus dos hebreus do jeito que eles cultuam lá. Vai lá para ver como é que eles fazem. Vai pegar e vai botar o seu filho olhando o Neymar nas redes sociais e manda ele cortar o cabelo igual e botar igual um periquito o cabelo, igualzinho dele, e anda na rua. E ainda compra a camisa da seleção brasileira escrito Neymar, para dizer a quem você segue. Isso é profanar o capítulo 19, versículo 27. Quando meninas na casa vão para a rede social para escolher o modo de roupa que usa, para imitar o influenciador digital que determina o seu estilo de vida e de roupa, é vincular a sua vida ao capítulo 19 que proíbe olhar para estas nações. Tá para ser claro desse jeito? Porque uma geração vai se perder aqui dentro, porque pais não botaram limites e os filhos hoje seguem a cabeça dos influenciadores nas redes sociais. Pode me chamar de radical. Quantos aqui, ó, levanta a mão aqui, todos vocês, hein? Levanta a mão. Quantos estavam me seguindo no Instagram até pouco tempo atrás? Levanta a mão todo mundo. Tinha mais de 40 nomes lá me seguindo no Instagram. Eu nunca tive Instagram. Estavam todos me seguindo no Instagram. Nós rimos disso aqui há um tempo atrás. Estou brincando, Levi? Falei com vocês ou não? Um monte de jovens da casa me seguindo numa rede social que eu não tenho, com a minha foto lá estampada na cara. Leonardo não movimenta nada na rede social, óbvio, não era eu? Um monte aí seguindo, ó. Cadê André Serra Costa? Ó, o culpado de eu ter um Facebook ali, ó. Ele sabe que eu estou brincando com ele. É porque a tenda de Abraão precisa de ter uma pessoa física responsável pela conta da pessoa jurídica, está lá. Não sei nem a senha para entrar naquele troço. Não vou me envolver com isso. Sabe por quê? Porque eu não confio na minha alma. O problema é que muitas vezes nós somos vaidosos demais para reconhecer que nós somos autossuficientes. E é mais fácil seguir o que o outro fala do que você falar para você mesmo. Eu não tenho condições de estar aqui. Vocês podem me colocar, Ulisses, o dia que vocês precisarem, dentro de um boteco, com 20 cachaceiros na mesa para pregar a Torá, se Adonai mandar, porque eu nunca botei uma gota de álcool na minha boca. Não tenho esse problema na minha vida. Mas se vocês me botarem numa fazenda cheia de gado Nelore e cavalo manga larga, eu vou falhar contra Adonai, se a minha alma ainda não tiver morrido até lá, porque foi o amor da minha vida até pouco tempo atrás. Foi de lá que ele me arrancou. Botou um pai em cima de mim com um tacão para falar, vai estudar. Foi assim. Você não agradeceu o seu pai pelas pancadas? Eu agradeço o meu pelo tranco que eu tomei. No antigo bicho guloso de Jardim da Penha, 9 horas da noite. Sendo enquadrado. Só me deu uma opção de 20 que eu apresentei. Vai estudar. Vocês, jovens, parem de ser covardes, de se esconder atrás das mimadices de vocês e comecem a olhar para a Torá com verdade e parem de seguir o que os outros fazem. Ah, mas eu... Vocês não podem ficar parados como bonecos inanimados. Anda em direção ao Eterno e à Torá. E nem mais nem menos, nem sim, sim ou não, não. É esse o conselho da Bíblia. Boneco inanimado. A dissonância cognitiva é o desconforto mental sentido quando uma pessoa sustenta duas crenças contraditórias simultaneamente. Eu amo Torá, mas eu quero seguir aquela judia do cabelo bonito na internet.
Falar rasgado onde está o problema aqui logo. Eu quero ouvir Torá, mas eu quero continuar ouvindo o cristianismo na minha orelha todo dia com os devocionais de manhã. Não sabe escolher entre a Torá e o mundo. Não vale furo na orelha desse jeito. Não vale dizer Rinene, eis-me aqui. Não vale. Quer continuar o gospel e quer ouvir a palavra cantada aqui na casa. Adonai está saturado disso. Você sabe qual é a consequência, Ulisses, de viver dessa forma? A pessoa tende a rejeitar o fato ou criar justificativas para alinhar a realidade à sua crença prévia. Sabe onde termina isso? Negacionismo. A escolha consciente ou inconsciente de rejeitar a realidade. De que realidade eu estou falando? Torá. Você, se continuar desse jeito, vai rejeitar Torá, vai tornar ela uma fábula. Não sou eu não, quem está dizendo aqui são os experts. A escolha consciente ou inconsciente de rejeitar a realidade como forma de evitar um fato desconfortável para mim, ignorando evidências sólidas e provadas. Ignorando evidências sólidas e provadas. O Mar Vermelho abriu, Abraão foi chamado, Israel foi estabelecido. Isso são fatos evidentes que não podem ser apagados da nossa história. Mas o negacionismo vai me levar a refletir se isso é ou não uma verdade. Em defesa do ego, da vaidade, se aos cientistas, o humano é capaz de contrariar mesmo o nível básico da lógica, podendo negar evidências, criar falsas memórias, distorcer percepções, ignorar afirmações científicas e até mesmo desencadear uma perda de contato com a realidade. Isso define-se um surto psicótico. Você se desconectou tanto, querendo se justificar e jogando para debaixo do tapete a sua sujeira, que você entra em surto, você não volta mais a ser quem era. Não é a ciência que está dizendo. Você nega que a Torá é viva, você vira um ateu em 2 tempos. Hoje eu consigo entender quando eu vejo alguns aí pelas ruas vagando do jeito que eu andei vendo esses dias. A partir da compreensão de Moisés sobre a vida austera e de provações no deserto, o mediador da aliança do Sinai avança e conduz o povo na imersão do pacto sagrado, visto entender que não há plano de vida alternativo, senão a obediência plena à palavra de Elohim. Quando Moisés toma o sacode nas águas de Mara, ele bota uma coisa na cabeça: eu preciso fazer o povo penetrar no pacto. Aí vocês vão entender o apelo no pecado do bezerro de ouro, quando Moisés ali avança sobre Elohim e diz assim: se matares este povo, mata a mim também. Só assim que Moisés foi capaz, porque ele amou tanto o povo, querendo fazer aquele povo penetrar a Torá, que ele falou assim: tira a minha vida então, tira a minha vida. Abra o capítulo 19, versículo 7 de Êxodo, por favor. Êxodo 19, por favor. Verso 7. Moisés vem, clama aos anciãos do povo e põe diante deles todas as palavras que Adonai lhe ordena. Eles respondem, todo o povo junto, e dizem: tudo que Adonai falou nós faremos. Moshe leva as palavras do povo a Adonai. Olha só, Moisés fala ao povo, o povo fala a Moisés, Moisés vai a Adonai. Olha a cadência, ela vai se repetir durante o texto. Moshe leva as palavras do povo a Adonai. Adonai diz a Moshe, ele é um intermediário plantado para sustentar a oportunidade de penetração. Eis, eu mesmo venho a ti na nebulosidade da nuvem, para que o povo ouça. Quando eu falar contigo, eles aderirão a ti também em perenidade. Eles aderirão a ti também em perenidade. Moshe relata as palavras de Adonai.
do povo a Adonai. Adonai diz a Moshe: vai ao povo, consagra-os hoje e amanhã, que lavem suas túnicas, eles estarão prontos ao terceiro dia. Adonai descerá aos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai, limita o povo ao redor, dizendo: é o ato de consagração da nação, mas limita o povo. Eles não estavam prontos para emergir naquele momento. Moisés teria que carregá-los ano após ano para que eles tivessem a oportunidade. Guardai-vos de subir a montanha, de tocar sua extremidade. Quem tocar a montanha morrerá, morrerá. Mão nenhuma a tocará. Sim, será lapidado, ou será morto à flecha. Animal ou homem, ele não viverá. É a prova máxima de que o pacto foi consumado entre a divindade e o povo numa via de mão única. Foi a escolha de uma nação. Agora, esta nação precisaria individualmente se posicionar a favor desse pacto. Ao som do corne, eles subirão a montanha. Moshe desce da montanha até o povo, consagra o povo, e eles lavam suas vestes. Aparentemente o povo vai contrair o pacto, hein? Diz ao povo: estai prontos em 3 dias, não avanceis em direção à mulher. Moshe diz a Adonai: o povo não poderá subir ao monte. Passado 3 dias, Moisés diz a Adonai: o povo não poderá subir ao monte. Fez todos os preparativos, mas o povo não tinha condições de subir. Sim, tu o certificas junto a nós, dizendo: limita a montanha, consagra-a. Moisés entende subliminarmente as palavras de Elohim, dizendo que queria um pacto com o povo, mas limita o povo, porque o povo não estava pronto para o pacto, individualmente falando. Adonai lhe diz: vai, desce, sobe tu e Arão contigo, os ministrantes e o povo, que não se dispersem subindo em direção a Adonai, a fim de que ele não lhe cause danos. Moshe desce em direção ao povo e lhes diz: o que ele diz aqui? Qual é a palavra dele aqui? Torá. Não deu para o povo ir ouvir Torá no monte. Moisés tem que subir e descer trazendo Torá. O povo não estava pronto. A prova cabal se dá no capítulo 32, na Parashá Kitsá, o pecado do bezerro de ouro. Ali torna-se flagrante a incapacidade do povo ainda de penetrar. O cuidado de Moisés em não minimizar os riscos inerentes ao pacto era motivado pela compreensão do efeito futuro da ação. Vou falar de novo. O cuidado de Moisés em não minimizar, não ser imprudente, querendo levar um povo fora de tempo ao pacto. Por isso que até hoje nós temos que consumar o pacto. O cuidado de Moisés em não minimizar os riscos inerentes ao pacto era motivado pela compreensão do efeito futuro dessa ação. O risco desta e das próximas gerações subverterem a necessidade de santificação e o tempo que essa santificação demanda para consumar uma aliança mostra a preocupação de Moisés em observar de forma meticulosa a construção da aliança. Ulisses vem, vê o que custará a um homem individualmente entrar na aliança e toma o cuidado de levar o indivíduo ao ponto da aliança no momento em que o indivíduo estiver em condições, para que ele não morra. Essa é a condução de Moisés. Ele daria a falsa ideia de que pelo fato de, há 3.500 anos atrás, já terem contraído o pacto, o resto era apenas uma repetição automática do fato. Moisés, quando viu o risco, ele disse: limita o povo, não sobe. Não sobe. Não suba. Na sequência do texto, as 10 palavras são vistas. Olha a incoerência. As 10 palavras são
vistas. Quem diz isso é a Torá. O povo vê as palavras de Adonai. Tem uma incoerência aqui, porque você ouve, você não vê. Aqui eles veem as palavras de Adonai. Pela primeira vez, e vemos o amor de Moisés em conduzir o povo ao mesmo entendimento que ele alcançou nas águas de Mara. Ele quer fazer um povo compreender o desejo de Elohim em lhes tornar para si e o meio determinado para que isso fosse possível. Êxodo, capítulo 20, versículo 18. Todo o povo vê as vozes, as tochas, a voz do chofar, a montanha fumegante. O povo vê. Eles se movem e se mantêm à distância. Eles dizem a Moshe: fala tu conosco e ouviremos. O povo aqui é abençoado por Adonai pela ausência de ego nessa hora. Moisés, nós não estamos prontos. Se formos, nós morreremos. Para que eles adiram a ti. Isso é a antítese do que aqueles homens que viram a punição no capítulo 14 de Números fizeram. Subamos. Depois de todo o arraso da notícia de 40 anos de punição no deserto, eles voluntariamente, sem a conivência de Adonai, sobem. E o que acontece? Derrotados, humilhados, porque Adonai não era com eles. Todo o cenário... cadê aqui? Fala tu conosco e ouviremos. Que Elohim não fale conosco, para que não morramos. Quantas vezes nós ouvimos isso como um fato de que um povo que não tinha fé, um povo que não tinha coragem. Moshe diz ao povo: não estremeçais. Sim, olha as águas de Mara aqui, ó. Moisés aprendeu em Mara e replicou dias depois. Olha só. Não estremeçais. Sim, é para vos pôr à prova que Elohim veio, e para que o vosso estremecimento esteja em vossas faces, a fim de que não cometais nenhuma falta. Olha a pedagogia. Moisés vai reclamar nas águas de Mara que o povo brigou com ele. Adonai vem dar estatuto e mandamento. Moisés acata. Quando o povo aqui vê o padrão de santidade exigido para a consumação, Adonai vem e faz o quê? Abençoa o povo pelo cuidado de saber que ainda não estavam prontos. Eles não subiram inadvertidamente, igual no capítulo 14 de Números. Eles ficam. E vocês vão ver Moisés glorificá-los por isso no Deuteronômio capítulo 1. Nós já vamos chegar ali. Olha só. Não estremeçais, sim, é para vos pôr à prova que Elohim veio e para que o vosso estremecimento esteja em vossas faces, a fim de que não cometais nenhuma falta. O povo se mantém à distância. Moshe avança em direção à nuvem, lá onde está o Elohim. Todo o cenário e normas descritas nos capítulos 19 e 20 visam ensinar o povo a respeito da penetração na atmosfera sagrada onde Elohim habita. Nisso fica subentendido que, mesmo anunciando o pacto naquele dia, a penetração plena nele demandaria de tempo e dedicação para que, ao cumprir as ordenanças e mandamentos anunciados, o humano alcançasse a tão necessária purificação para concluí-lo. Capítulo 24 do Êxodo. Avança aí um pouquinho, por gentileza. Deuteronômio capítulo 1 vai dizer, de forma aberta, capítulo 5, desculpa. Capítulo 5 vai falar sobre isso. Olha o que o capítulo 24, verso 1 vai falar. Ó. A Moshe, Adonai diz, sobe. A Moshe, ele diz, sobe até Adonai, tu com Arão, Nadav, Avihu e 70 anciãos de Israel. Na próxima subida, ele já sobe com Arão, os 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, e os 70.
Mostrando, pastora, que a maturidade sendo penetrada nesses vínculos sagrados com os mandamentos dá oportunidade ao ser humano a penetrar Adonai. Aqui, ó. Prosternai-vos à distância. Moshe avança sozinho diante de Adonai. Eles não avançarão e o povo não subirá com ele. Moshe vem. Ele relata ao povo todas as palavras de Adonai e todos os mishpah. Todo o povo responde em uma só voz. Eles dizem: todas as palavras de Adonai faladas, nós a faremos. Moshe escreve todas as palavras de Adonai. Ele se levanta cedo de manhã, ergue um altar na base da montanha, 12 estelas para os 12 ramos de Israel. A esperança é que aquelas 12 fontes de águas em Mara, que ele aprendeu pedagogicamente serem as 12 tribos, penetrariam a aliança do Sinai. Ele bota 12 estelas. Envia os adolescentes dos filhos de Israel. Eles erguem erguidos e sacrifícios, pacificações para Adonai, novilhos. Moshe toma metade do sangue, coloca-o em vasilhas, a metade do sangue, lança-a sobre o altar. Ele toma a ata do pacto e calma ao ouvido do povo. Eles dizem: tudo que Adonai fala nós faremos e nós ouviremos. Olha a progressão do povo rumo à penetração do pacto. Moisés, como um professor, levando a matéria ali, ó, ponto a ponto para eles não errarem. Cadê aqui? Moshe, agora olha como finaliza. Moshe toma o sangue, lança-o sobre o povo e diz, guarda bem essas palavras: eis o sangue do pacto que Adonai firmou convosco, conforme todas as palavras. Isso parece com alguma coisa que vocês já ouviram? Lucas capítulo 21. No ato do Pêssar, que Yeshua é sacrificado, ele diz: eis o sangue, o do pacto. A tradução habitual vai dizer: este é o meu sangue, que é derramado por vós, e blá blá blá. Não estou dizendo que está errado, não. Mas quando nós olhamos a exegese hebraica, replicando pela voz de Yeshua esta frase: eis o sangue do pacto que Adonai firmou conosco, que Yeshua Pêssar diz: eis o sangue, o meu, o do pacto. Ele se refere exatamente à penetração de uma aliança permanente com Adonai naquele momento, naquela hora, naquele dia. Os discípulos reconhecem Torá na boca de Yeshua e aderem. É por isso que quando ele diz em Lucas 21, nós vamos tratar isso nas vésperas de Pêssar. Quando ele diz em Lucas capítulo 21, não bebereis mais dessa taça até que eu retorne, foi quando esta casa subverteu uma tradição de beber a terceira taça e mantê-la intocada durante o Seder. Na tradição do Seder, você bebe a primeira, a segunda, a terceira e a quarta taça, ela é levantada esperando o Olam Rabá, o mundo vindouro. Quando nós ouvimos o Mestre, confluindo nele as palavras de Moshe no capítulo 24, que nós acabamos de ler, a casa tremeu e disse: não beberemos a terceira taça, porque é chegado para vós o reino dos céus. Porque nós só beberemos novamente com ele, porque penetramos através dele este pacto. Não há outra forma de celebrar Pêssar. Não há legitimidade de celebrar Pêssar para vivermos qualquer coisa parecida com a dissonância cognitiva que muitos têm permitido conduzir a vida. Botem a cabeça no lugar, escolham. E parafraseando Moisés, escolhe a vida. Para de se iludir que existe vida através daquilo que vocês copiam neste mundo qual nós vivemos. Não há tempo. A sacralidade desse momento não poderia ser maculada com um avanço imprudente do povo.
carregando consigo uma vida cheia de imperfeições e impurezas. Mesmo diante de um ato que consagrou Israel como nação de maneira permanente, cada geração de hebreus precisaria se advertir quanto à necessidade de aderir às palavras sagradas, para assim legitimar o rito em sua própria vida. Não adianta celebrar peça, levantar as taças, comer a matizá, comer o maror, comer o cordeiro, se isso não se traduz numa vida cadenciada em busca da penetração da salvação, que se dá pelo guardar de pequenas palavras como não seguirás as multidões, como está na nossa tradução. Se eu não consigo fazer um exercício de dizer eu não quero isso mais na minha vida, eu não conseguirei traduzir o significado do rito em termos práticos da minha vida. Peça se torna uma celebração religiosa. Notem Moshe voltando ao mesmo tema 40 anos depois, com a geração que sucedeu a que saiu do Egito. Tudo que Moisés fez com aquela geração que viu os milagres do Egito, pastor, ele aguarda 40 anos. Ele vê uma geração nascer diante dos olhos dele e ele repete tudo do mesmo jeito. Capítulo 5 do Deuteronômio, por favor. Versículo 22 ao 33. Estas palavras falou o Eterno a toda a vossa congregação no monte, no meio do fogo. Ele está fazendo uma referência a Êxodo capítulo 19, para a geração do Deuteronômio 40 anos depois. Da nuvem e da escuridão, com grande voz, e nada acrescentou. Nada acrescentou. Tendo-as escrito em 2 tábuas de pedra, as deu a mim. Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim todos os cabeças das vossas tribos e os vossos anciãos, e dissestes: eis aqui o Eterno nosso Elohim, nos fez ver a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Elohim fala como homem, e este permanece vivo. Eis que Elohim fala com o homem, e este permanece vivo, se não é a sarça que Moisés viveu. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumiria, se ainda mais ouvíssemos a voz do Eterno, nosso Elohim, morreríamos. O povo está reconhecendo a sua incapacidade de, naquele momento, penetrar o pacto. Porque quem há de toda a carne que tem ouvido a voz de Elohim vivo, falar do meio do povo, como nós ouvimos, e permanecido vivo? Chega-te e ouve tudo o que disser o Eterno nosso Elohim, e tu nos dirás tudo o que te disser o Eterno nosso Elohim, e o ouviremos, e cumpriremos. Ouvindo, pois, o Eterno as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Eterno me disse. Isso aqui é novidade, porque lá no Êxodo 19, Moisés não traz isso aqui à luz. Eu ouvi as palavras deste povo, as quais disseram: em tudo falaram eles bem. Adonai elogia a conduta do povo. Reconhece, pastora, a austeridade de momento. Não posso penetrar a aliança. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos, para que bem lhes fosse a eles, a seus filhos para sempre. Eles tiveram naquele momento a lucidez que durante 40 anos eles não sustentaram. Nós podemos provar aqui a dissonância cognitiva que hoje é descrita cientificamente, aplicada a uma geração há 3.500 anos atrás. O problema é novo? Quem dera se o comportamento deles fosse estável, é o que Adonai está falando. Vai e diz-lhes: tornai-vos as vossas tendas, tu, porém, fica-te aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos, estatutos e juízos
que tu lhes has de ensinar, que cumpram na terra que eu lhes darei para possuí-la. Aqui sustenta aquela questão da tradução do Números capítulo 11, quando diz, queremos comer sem Torá. Porque quando você entrasse na terra, você teria que cumprir esses ritos como didática para penetrar a Torá. Aqui, ó. Cuidareis em fazerdes como vos mandou o eterno vosso Elohim. Não vos desviareis nem para a direita, nem para a esquerda. Andareis em todo o caminho que vos manda o eterno vosso Elohim, para que vivais, bem vos suceda, e prolongueis os dias na terra que haveis de possuir. Isso aqui estava falando para os jovens nascidos no deserto ou com menos de 20 anos saídos do Egito. O mais velho aqui tinha 60 anos de idade. Moisés reeduca do mesmo jeito que ele fez da primeira vez, pastor. Moisés continua de pé, reeducando, geração após geração, insistindo para que o povo tenha uma vida que vá bem. Moisés continua insistindo conosco. Aqui nós vamos entender aquilo que no ciclo anterior tanto foi falado. Porque o povo cruzaria o Jordão, mas eu e Moisés ficaríamos diante da casa de... Não vou voltar nos prostíbulos de Moabe agora, porque não dá tempo. A prevenção de Moisés, seguida da negativa do povo subir e falar diretamente com o Eterno, servem como base fundamental para que futuramente nós fôssemos advertidos. O capítulo 20 do Levítico diz assim no verso 7: consagrai-vos e sereis consagrados. Sim, eu, Adonai, vosso Elohim, guardai minhas regras, executai-as. Ei, Adonai, vosso consagrador. Quando ele diz essa parte do Levítico capítulo 20, os rabis consideram que este é um ponto da Torá falado para o futuro das gerações que cumprem a mesma mitzvah que o povo cumpriu. Não penetrem sem santidade a minha presença. Aí nós vamos entender a morte de Nadab e Abiú. Avançam impuros diante da presença de Adonai. Morrem os dois na inauguração do tabernáculo do Mishkan, que nós vamos começar a aprender a partir da paraxá da semana que vem. Essa visão peculiar de vislumbrar o futuro em Levítico capítulo 20 que envolve esse relacionamento, torna único o vínculo humano com a divindade. Sem santidade ninguém verá a face de Adonai. É único. Não existe divindade sobre a face da terra que exija como parâmetro único o vínculo por meio de santidade. Alguns promovem por meio da bebida, outros promovem por meio do sexo, outros promovem por meio do dinheiro, outros promovem por meio de votos e penalidades contra a própria carne, castidade, não formação de família. Os deuses têm formas variadas, mas só existe um Deus que exige um padrão de santidade para que haja vínculo com Ele. Devendo ser drasticamente afastada qualquer forma de relacionamento com deuses estranhos, outrora conhecidos. Inclusive o eu escondido no coração. Quando Moisés acaba de decretar os 10 mandamentos, no capítulo 20 do livro do Êxodo, qual é a primeira advertência após os 10 mandamentos? Não erguerás Deus de prata nem de ouro diante de vossas faces. Porque o Deus que conduziria os hebreus é um Deus que preza pela consagração. Porque Deus é santo e o seu povo precisa ser santo. E aqui vai uma dica: a santidade começa pelo controle do falar e do comer. A didática divina toda passa pela murmuração e pelo erro na comida para começar a construir um conceito de santidade no povo. Onde Israel peca na língua e na comida. Ah, Leonardo, mas ele pecou nos prostíbulos de Moabe. Esta é a consequência final do descontrole da língua e da boca para comer e para falar. Você se deita com deuses estranhos. Porque você não controlou o que fala e você não controlou o que come.
Esta didática divina de ponta a ponta na Bíblia Sagrada, ela é o ponto alto do autocontrole humano em prol da santidade. Se ele não refreia a língua para falar ou para comer, lembra que a língua é um órgão da fala e o órgão da deglutição. Sem isso você não come e você não fala. É porque eu e você estamos prestes a desgringolar de tudo que aprendemos com a Torá. Notem que mesmo diante do rito, do pacto e do aceite do povo, uma vida de ajuste estava à frente deles, para que houvesse legitimação daquelas palavras. Assim devem ser consideradas as palavras da Parashá Mishpatim, capítulo 21, 22, 23 e 24 de Shemot. Trata-se de um conglomerado de advertências, visando a ruptura das palavras juramentadas no ato da tão conhecida aliança do Sinai. Se eu e você não acatarmos as palavras de Mishpatim, que entre outras coisas nos adverte a respeito do que falamos, de como nós nos vinculamos como apoiadores dos que falam, nós estamos rompendo diretamente com a proposta de pacto sagrado entre Elohim e um povo. Porque ele começa falando da liberdade do escravo e passa pelo direito que o ser humano tem de querer ou não controlar o que fala e o que come. Pode procurar. A Bíblia de ponta a ponta, o problema de Israel estava sempre no que falava e no que comia. Pastor, coisas básicas do dia a dia. É uma didática prática, por isso que ela não é aplicada dentro de uma sinagoga. Ela é aplicada no dia a dia, 7 dias por semana. É uma doutrina para a vida. Hinur le Haim, doutrina para a vida. A vida, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. O pecado da língua, muitos costumam classificá-lo como a Lashon Hará. Lashon Hará é parte do problema daquilo que Tiago vai dizer, que se você não refreia a língua, você não refreia todo o corpo. Por que eu disse que tudo começa pela língua? Porque Tiago vai sustentar isso dizendo que se eu não refreio a língua, eu não sustento todo o meu corpo. Então, se eu me deitei com uma prostituta, se eu meti a mão no que não é meu, se eu me ajoelhei diante de um outro Deus, segundo o que Tiago fala, baseado em Torá, é porque eu não soube refrear o que eu falei ou o que eu comi. É a língua que determina o rumo do corpo. Como pode um órgão tão pequeno dominar sobre todo o corpo? Ele não usa essa figura de linguagem? Lashon Hará, ou língua má, é um termo rabínico para o discurso sobre uma pessoa no qual ocorre uma exposição negativa. Ou seja, há uma exposição de alguma conduta ou caráter mau de determinada pessoa. Isso lhe causa danos, mesmo que seja verdade. Então, nós não podemos resumir o que o capítulo 23 do livro do Êxodo acabou de nos ensinar sobre não seguir rumores vãos com uma parte desse aspecto chamado Lashon Hará. Porque eu posso apoiar algo, Ulisses, que eu sei que é deliberadamente errado e não uma verdade. Eu posso apoiar uma mentira, pastor. Eu posso apoiar uma posição contra a Torá. A Lashon Hará se limita a constranger uma pessoa com uma fala maliciosa quando você fala uma verdade, buscando ferir a pessoa com aquela verdade. Então não se limita a Lashon Hará. Existe um outro termo na exegese hebraica que trata disso daí. Hotzaat Shem Ha, espalhar um nome ruim, também chamado de Hotzaat Dibá ou Motzi Shem Ha, são expressões judaicas. Espalhar um nome ruim consiste em mentiras e é melhor traduzido como calúnia ou difamação. Essa expressão é um pecado ainda mais grave que a Lashon Hará. É aqui, ó. Existem inúmeras formas de nós usarmos desenfreadamente a nossa língua contra alguém
ou a favor de algo que nós queremos nos beneficiar. O problema é que nós precisamos separar, pastor, o que Adonai falou, que o povo sem Torá pratica, do que os servos com Torá estão praticando. Por isso que Lashon Hará não pode ser usada como subsídio, porque a maioria de nós vai dizer, eu não pratico. Quando ele está dizendo que os servos estão usando a língua de maneira equivocada, e ele está trazendo fogo às margens do arraial, aqueles que estão distantes do centro da presença de Elohim, por estarem usando a língua de forma equivocada. Só que, quando nós começarmos a caminhar pelo deserto, Bamidbar, nós vamos ver o seio da comunidade sendo atingido por essa língua descontrolada. Parashá Korah. Não sei quem vai estar ensinando, pastor, mas é o cerne da questão, é quando atinge aqueles que com uma língua fraudulenta, em meio à manifestação divina cotidiana, usam a língua de forma contrária. Ele está avisando que está nas margens, que o incêndio está do lado extremo, mas que pode chegar ao centro do arraial se não houver controle dessa situação. Quando uma comunidade não se controla, chega. Mas eu estou dizendo que, como ele diz que é um aviso, é uma ameaça, ele está incendiando as margens para prevenir que os que estão no centro da vontade de Elohim não adiram a essa postura. Porque existe na Parashá Korah um testemunho de quando um levita da casa de Levi, Coré, da tribo dos coatitas, íntimo de Moisés, ele se levanta com a língua contra Moisés. E aí quem for ensinar vai entrar nesse aspecto. É dentro do local onde Adonai manifestava a sua vontade diariamente, 2 vezes ao dia. Morria um cordeiro de manhã, um de tarde, todos os dias? Quem eram os responsáveis por todos esses atributos da intimidade do arraial? Os coatitas ficavam responsáveis pelas coisas sagradas. Dali nasce um insurgente que descumpre Êxodo capítulo 23 e leva... Quantos que morreram junto com ele? Foram 250, e depois os que estavam ao redor da tenda choramingando, não sei quantos mil morreram. Sei lá, foi um monte de gente que morreu. Então, quando nós olhamos uma Parashá como Mishpatim, não entendam ela como o ato do servo em julgar as questões, mas o ato do servo de se julgar para penetrar a aliança. É uma inversão de conduta que nós precisamos ter. Porque você segue a cronologia, Leomar, você vê, recebi as 10 palavras, agora eu posso julgar. Não. Para receber as 10 palavras, você precisa se julgar. Esse é o ponto. Toma aqui, pastor. Vê se está funcionando. Acho que está assim. Olha o que diz Oséias a esse respeito. No capítulo 7 de Oséias, o versículo 15 de Oséias, diz assim: eu os ensinei, Oséias 7, versículo 15 e 16. Eu os ensinei, olha que ele vai falar que chegou aos príncipes, chegou lá no seio do arraial. Olha aqui, eu os ensinei e lhes fortaleci os braços, mas pensam mal contra mim. Eles voltam, mas não para o Altíssimo. São como um arco enganador. Os seus príncipes caem à espada por causa da violência da sua língua. Eles te será o escárnio na terra do Egito. Está vendo? Atinge lá os príncipes, atinge os líderes. Oséias 7, versículo 15 e 16. Ele vem falando aqui sobre Efraim, né? Ai deles, porque fugiram de mim. Destruição sobre eles, versículo 13. Porque se rebelaram contra mim. Eu os remi, mas disseram mentiras contra mim. Falso testemunho. Olha aí. Não clamaram a mim com seu coração, mas deram uivo nas suas camas. Para o trigo e para o vinho se ajuntam, mas contra mim se rebelam. Eu os ensinei
e lhes fortaleci os braços, mas pensam mal contra mim, contra Adonai. Eu queria que vocês abrissem o capítulo 52 dos Salmos para nós orarmos de pé o Salmo 52 para nós encerrarmos. 52. Salmo 52. No Rosh Hodesh de segunda-feira à noite, qual foi o texto, Levi, que vai ser o texto da transição pacífica? Salmo 59. Nós vamos ver que está dentro desse contexto. O clamor da casa para que isso não chegue dentro do local onde Adonai se manifesta conosco. Capítulo 52 do Salmo. Por que te glorias na maldade, ó homem poderoso? Por que te glorias o dia todo, tu que és uma vergonha aos olhos de Elohim? A tua língua intenta o mal como uma navalha afiada, traçando enganos. Tu amas mais o mal do que o bem, e mais a mentira do que o falar conforme a retidão. Amas todas as palavras devoradoras, ó língua de fraude. Certamente Elohim te destruirá para sempre, arrebatar-te-á e arrancar-te-á da tua habitação, e te extirpará da terra dos viventes. Os justos o verão e temerão, rir-se-ão dele dizendo: aqui está o homem que não tomou a Elohim por sua fortaleza, mas confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua perversidade. Eu, porém, sou como uma oliveira que floresce na casa de Elohim. Confio no constante amor de Elohim para sempre e eternamente. Para sempre te louvarei pelo que fizeste. Esperarei no teu nome, pois o teu nome é bom. Eu te louvarei na presença dos teus santos. Amém e amém. Pai, em nome de Yeshua, nós queremos pedir a Ti, Pai, que tenhas misericórdia de nós. Ajuda-nos como povo a mantermos a nossa língua refreada, para que não pequemos na fala nem na comida, para que tudo aquilo, Pai, que nós recebermos de Ti, nós acolhamos no nosso coração, como, Pai, o tesouro mais precioso sobre a face da terra. Ajuda essa geração de jovens que cresce na Tua casa, a geração de idosos que está mergulhada, Pai, nessas redes sociais, indo e vindo, Pai, com coisas loucas que esse mundo proclama, quando a Tua Torá está diante dos nossos olhos para nós contemplarmos e aprendermos dela. Salva estas gerações, salva, Pai, a cada um de nós de nos envolvermos com essas loucuras, falseando a Tua palavra, falseando a verdade, falseando, Pai, a existência de um Elohim vivo e que deseja nos salvar. Ajuda-nos, Pai, a nos purificar, nos privando, Pai, dessas doideiras que este mundo tem proclamado. São coisas desequilibradas demais para que nós que temos um pouquinho da Tua Torá venhamos Pai, a pecar nessas coisas. Ajuda os nossos lares, ajuda os nossos filhos. Não nos deixa, Pai, ver os nossos filhos morrerem diante dos nossos olhos, Pai, viciados em questões que os levarão a uma derrota, Pai, espiritual e física. E nós não façamos nada, que nós venhamos a lutar por essas gerações e lutar por nós mesmos para que nós não venhamos a cair, Pai, diante desta situação que expusestes para nós. Guarda Teu povo, guarda Tua casa, nos conduz até Peça, lava-nos nas águas antes de Peça, para que nós tenhamos uma consciência purificada da necessidade de retornarmos imediatamente para Ti. É o que nós Te pedimos, em nome de Yeshua, Messias. Amém. Shabbat Shalom a todos. Semelhante a ti não
mais coisas.